set out to find this home that I'd left a while back, and couldn't remember exactly where it was, but I was on my way there, and encountering what I encountered on the way was how I envisioned it all. I didn't really have any ambition at all. I was born very far from where I'm supposed to be, and so I'm on my way home. You know. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ard Dylan, que é um romance publicado em 2012 pelo Henrique Villa-Matas, sendo portanto um dos últimos livros aqui deste autor. Essa minha edição aqui saiu no Brasil pela Kozak Naif, mas pelo que eu pude apurar pelas internets aí, ainda é possível encontrar este livro por um preço que não seja abusivo. Então vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrá-lo e com isso me beneficiar com a sua compra, não é mesmo? Esse daqui é um livro que, apesar do título, entrou fácil para a lista de melhores leituras do ano. E com isso, então, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer outras coisas desse autor. Não sei ainda a ordem das minhas leituras, mas com certeza eu vou entrar em contato aqui com outras coisas do Henrique Villa-Matas. Por que eu falei do título? Porque sempre que eu falo Arde Dylan, ou Arde Dylan, ou sei lá eu como eu poderia pronunciar esse título em português, eu sempre fico pensando que trata-se de Arde Dylan, do verbo arder, então isso causa uma certa confusão na minha cabeça, mas enfim. Esse daqui, como eu falei para vocês então, foi um dos romances mais recentes publicados aqui por este autor, e trata-se então de um romance que se constrói a partir da sobreposição de várias camadas narrativas que vão mudando e montando umas às outras. E daí, antes de eu prosseguir, é preciso que eu já avise para vocês o seguinte: esse vai ser um vídeo longo, porque assim, quando eu gosto muito de um livro, e ainda mais em se tratando de um livro tão complexo quanto esse, eu desando a falar que não acabo nunca mais, então prepare-se. Pois bem, essas várias camadas narrativas por si só já deixariam a leitura muito mais complexa. Só que essa complexidade fica ainda maior devido ao fato de que o Henrique Villa-Matas constrói um verdadeiro mosaico de diálogos intertextuais com a arte, a música, o cinema e a literatura. E o uso dessa intertextualidade, bem como essa construção de várias camadas narrativas que acabam se sobrepondo ali, desconvencionalizam os limites da ficção. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando o autor se utiliza desses vários recursos estéticos e estilísticos, ele acaba enfatizando a artificialidade desses vários discursos com os quais ele vai estabelecer ali um diálogo, bem como ele acaba enfatizando a artificialidade do seu próprio discurso. E é justamente por conta disso que ocorre essa desconvencionalização da narrativa e da literatura aqui ao longo deste romance. Por conta disso, então, surgem algumas grandes questões aqui decorrentes em decorrência dessa leitura, e é sobre essas várias questões que eu vou tentar falar aqui para vocês, mas eu vou primeiramente dar um panorama geral sobre tudo aquilo que eu pensei ao me deparar com este livro, que foi uma feliz surpresa. Então, você pode aqui, ao longo da leitura, pensar em questões como o que é a ficção, o que é a arte e qual é o lugar dessas duas coisas na sociedade contemporânea. Você pode se perguntar também o que é a contemporaneidade e quais são as especificidades que distinguem a nossa contemporaneidade das contemporaneidades anteriores. Eu falei um pouquinho sobre isso em um vídeo que eu fiz sobre um livro do Agamben. Eu vou deixar o link para ele lá embaixo, aqui em cima também, caso isso lhe interesse. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa questão da contemporaneidade, veja lá aquele vídeo.
Você também pode se perguntar aqui ao longo dessa leitura sobre a questão, por exemplo, envolvendo a multiplicidade do artista, as mudanças constantes pelas quais um artista passa ao longo da sua carreira, e daí é que vem a importância aqui do Bob Dylan ao longo do romance, que é um personagem múltiplo, um personagem cultural múltiplo e que passou por várias mudanças, por várias transformações físicas, estéticas e comportamentais ao longo de toda a sua carreira, que tem mais de 50 anos aí, não é mesmo? Você também pode se perguntar, você também pode pensar aqui ao longo dessa leitura sobre a ideia dessa constante transformação ser na verdade o reflexo de um excesso de máscaras, de um excesso de faces que acabam fazendo com que um artista em específico se transforme em um símbolo de uma geração e um símbolo da nossa contemporaneidade. Daí, novamente, existe toda uma referência à figura cultural que é o Bob Dylan. Você também pode pensar aqui ao longo dessa leitura no esboroamento das fronteiras que separam o real e o ficcional por meio da alternância e da sobreposição desses dois elementos aqui ao longo do romance, o que acaba conferindo a arte de Dylan um aspecto totalmente metaficcional, que é bem interessante, diga-se de passagem. Você também pode pensar aqui numa problematização sobre os vários tipos de narrativa. Então esse daqui é um romance que ele é um romance de mistério, ele também tem ali uma dose de drama, de aventura, de ensaio, ele é um romance no ar e por aí vai. Você também pode pensar aqui ao longo dessa sua leitura sobre os limites da representação, sobre o abandono da narratividade e o estabelecimento de uma postura antirrealista por parte do autor aqui ao longo deste livro. Não sei se isso é uma constante dentro da obra dele, pretendo descobrir isso em breve, mas enfim. E daí, evidentemente, conforme eu for lendo os outros livros desse autor, pode ser que eu volte a essas várias questões que eu estou estabelecendo aqui nos próximos vídeos que eu fizer a respeito da obra dele, mas enfim. Você também pode pensar aqui ao longo dessa sua leitura sobre a questão da morte do autor, que é um dos grandes pontos da literatura e da arte na contemporaneidade, na pós-modernidade, como alguns chamam, não é? Você também pode pensar aqui no flerte que o Vila Matas estabelece aqui com escolas como, por exemplo, o surrealismo, o dadaísmo, o existencialismo e o absurdismo. Eu já fiz um vídeo sobre o surrealismo, um vídeo sobre o absurdismo e 2 vídeos sobre o existencialismo. O link para todos eles vão estar, os links para todos eles vão estar lá embaixo. Ao longo dessa leitura, você também pode pensar um pouquinho sobre a questão da obsessão, que vai aparecer aqui de uma maneira muito forte, e sobre isso eu vou falar um pouquinho no final desse vídeo. Você também pode pensar aqui na indistinção entre a literatura e a crítica literária, porque afinal de contas, esse daqui é um romance, mas há vários momentos aqui em que ele se confunde com o ensaio literário. E essa relação entre a literatura e a crítica literária, ela fica evidente mesmo quando a gente pensa nos espaços em que o romance se passa, porque afinal de contas existe um predomínio de ambientes acadêmicos aqui ao longo dessa narrativa. Você também pode pensar ao longo da leitura na relação entre a arte, o artista e o fracasso, porque o fracasso vai ser um dos grandes temas do romance, mas talvez o ponto mais importante de toda essa obra aqui seja a questão da filiação. Essa filiação, ela pode ser entendida de 2 modos diferentes. Você pode entendê-la como uma filiação familiar, e daí você tem, em um nível mais superficial da narrativa, o conflito de gerações entre o Juan Lancastre, que é um escritor vanguardista que acabou de morrer aqui quando a narrativa começa. Então você tem um conflito entre o Juan Lancastre e o filho dele, que é o Vilnius Lancastre. Eu sempre quando eu vou falar o nome desse sujeito, eu penso primeiro em Vinícius para depois lembrar de Vilnius, mas enfim. Então você tem um conflito entre
o pai e o filho, e o Vilnius Lancastre, ele é um cineasta que tem apenas um curta-metragem produzido, que tenta a todo custo se desvencilhar e se colocar de maneira contrária à postura artística assumida pelo pai, assumida lá pelo Juan Lancastre. E talvez a coisa mais interessante no que diz respeito aí a esse Vilnius seja o fato de que ele tem uma semelhança física absurda com o Bob Dylan quando ele era jovem. Então vou deixar aqui uma foto do Bob Dylan quando jovem. Pois é, sempre quando você for aqui, sempre quando você for imaginar o Vilnius Lancastre, é só você ter aí em mente a imagem do Bob Dylan lá no início dos anos 60. Mas enfim, então você pode pensar aqui na filiação tanto por essa questão mais familiar, mas você também pode pensar na filiação literária e artística, porque esse conflito entre o pai e o filho acaba espelhando o conflito entre o novo e o tradicional, trazendo para o centro do romance todo um questionamento sobre até que ponto a gente pode pensar em questões como originalidade e como autoria em se tratando de uma produção artística e literária. Nesse sentido, então, a filiação aqui aponta para as várias ocorrências intertextuais presentes no próprio romance, mas também vai acabar apontando para as duas grandes figuras que acabam sustentando toda a argumentação proposta aqui pelo Vila Matas nesse seu romance. Então essas duas grandes figuras são o próprio Bob Dylan, porque ele estabeleceu ao longo da sua carreira um movimento de se filiar à música folk no início da carreira, para depois estabelecer um movimento contrário e estabelecer então uma filiação ao rock and roll, quando ele vai lá e lança o Highway 61 Revisited. Eu falei um pouquinho sobre isso no início do meu vídeo sobre o Tarântula, que é um romance publicado pelo Bob Dylan. O link para esse vídeo vai estar lá embaixo, então caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja para você entender um pouquinho desse contexto aí da obra do Dylan. E a segunda grande figura que vai permitir ali essa argumentação do romance no que diz respeito lá ao tema da filiação vai ser a figura do Marcel Duchamp, que é o grande líder do movimento dadaísta francês do início do século XX, porque o Duchamp ele propõe em obras como, por exemplo, lá o Elle a chaud au cul, que é mais conhecida lá como Mona Lisa de bigode, ou em bom português, Ela tem fogo no cu. Em obras como essa, o Duchamp acaba propondo uma filiação com o cânone, só que essa filiação tem como propósito problematizar o estatuto da arte, de modo que é praticamente impossível pensar hoje a Mona Lisa lá do Leonardo da Vinci sem ter em vista toda a discussão gerada pelo Duchamp quando ele vai e pinta lá os bigodinhos na moça. Eu vou deixar certinho aqui a imagem dessa obra a qual estou me referindo, para que você saiba do que eu estou falando efetivamente. De modo que quando a gente pensa na problematização proposta pelo Duchamp, é quase como se fosse possível pensar que o novo exerce influência sobre o canônico. Isso é algo muito caro a pessoas, a autores como, por exemplo, o Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges ele tem pelo menos 2 textos em que isso fica explícito de maneira mais assim evidente, né? Que é lá o Pierre Menard, autor de Quixote, que é um conto dele que está no Ficções, que é um livro sobre o qual já tem vídeo aqui no canal também, o link vai estar lá embaixo. Mas o Borges ele também tem um ensaio, do qual eu gosto muito, que se chama Kafka e seus precursores, que é um texto em que ele vai pôr de maneira teórica essa discussão sobre a possibilidade de pensar que uma obra de hoje acaba influenciando o modo como nós vamos olhar para uma obra clássica, para uma obra canônica. Sobre isso, tem um trecho aqui no romance que está nas páginas 302 e 303 dessa minha edição, em que é dito o seguinte: creio que não é certo que nós, homens, queiramos, como Ulisses, voltar para a nossa casa.
Nem todos somos tão loucos para querer algo assim. Em uma carta maravilhosa, Franz Kafka disse a respeito de seu estado de espírito no momento em que escrevia essa carta: Sinto-me como um chinês que veio para casa. Ele não disse que voltava para casa, mas sim que ia. É uma frase que me faz lembrar de Bob Dylan no começo de No Direction Home, em que ele diz o seguinte: Saí para encontrar aquele lar que havia abandonado há muito tempo e não conseguia lembrar exatamente onde estava, mas eu estava no caminho. E ao encontrar o que encontrei no caminho, tudo era como eu havia imaginado. Na verdade, eu não tinha nenhuma ambição. Nasci muito longe de onde eu deveria estar. Então, estou voltando para casa. Creio que Kafka, desconsiderando-se um pequeno problema cronológico, poderia ter escrito: Sinto-me como um Bob Dylan que vai para casa. Eu nunca tento voltar, e sim encontrar uma casa no caminho. Às vezes, penso na quantidade de vezes em que Bob Dylan tenha se sentido como um Kafka que vai para sua casa. Então veja que aqui, nesse trecho que está nessas páginas 302 e 303, o Henrique Villa-Matas, ele faz uma referência quase direta lá ao texto do Borges, quando ele recupera aqui a figura do Kafka e faz essa comparação que vai contra a ordem cronológica da linha temporal, né, da evolução artística, ao comparar o Kafka e o Bob Dylan. Então, justamente por conta disso tudo, referências à cultura dita, eu odeio usar essa palavra, mas enfim, referências à cultura chamada de erudita ocupam o mesmo lugar de referências à chamada cultura de massa ou a cultura pop, enfim, o que acaba conferindo a ambas o mesmo valor. É quase como se essas várias referências à cultura pop pudessem influenciar positivamente ou negativamente o modo como nós vamos nos relacionar com essas obras mais canônicas ou com elementos que fazem parte dessa cultura chamada de erudita. Pois bem, com tudo isso que eu falei para vocês até agora, fica claro que a grande questão aqui deste romance é desestabilizar as noções que nós temos de arte, de literatura, de filiação e de autoria por meio de uma atitude, digamos, reverente por vezes e por vezes também jocosa, que esse narrador aqui vai assumir com relação a todas essas questões, a todas essas influências que ele vai colocando aqui ao longo de todo o livro. Pois bem, posto esse infindável prolegômeno, vamos aqui efetivamente conversar um pouquinho sobre a narrativa em si. O livro vai falar um pouquinho da história deste narrador, que é um escritor espanhol, o que acaba aproximando o narrador e o autor, criando desde o início aquela confusão entre o real e o ficcional que eu já mencionei no início do vídeo. Pois bem, esse narrador escritor aqui, um dia é convidado a um congresso sobre o fracasso que aconteceria em uma universidade na Suíça, e desde esse momento a gente já tem aqui uma ligação muito direta entre a literatura e o fracasso, e isso vai ser muito importante ao longo de todo o romance. Pois bem, durante este congresso, o narrador, que não é nomeado jamais, acaba assistindo ali a uma conferência proferida por um rapaz chamado Vilnius Lancastre, que é lá aquele rapazinho filho do grande escritor Juan Lancastre. Pois bem, só que na verdade, essa conferência do Vilnius, que é um dos capítulos aqui do romance, essa conferência se constrói como um conto chamado Teatro Verdade. Tudo isso acaba gerando uma confusão entre os vários gêneros textuais. Então você tem aqui o capítulo de um livro que na verdade é uma conferência que se constrói como um conto e que se chama teatro. Então veja que tudo isso acaba, como eu falei para vocês também no início desse vídeo, evidenciando a instabilidade desses vários discursos, o que é algo que vai ser muito interessante para a montagem de todo o romance. Pois bem, nesse conto barra conferência barra capítulo barra teatro, o Vilnius acaba assumindo a voz narrativa e nos conta ali alguns eventos que começaram a lhe acontecer depois que o seu pai, que é lá
o tal do escritor vanguardista Juan Lancastre, morreu. E daí, dentre esses vários eventos que nos são narrados pelo Vilnius, dois acabam se destacando dada a sua relevância para o andamento da narrativa. O primeiro deles é a obsessão que esse rapaz acaba desenvolvendo por uma frase de um filme chamado Três Camaradas, que é um filme lá do finalzinho da década de 30, e daí essa frase vai aparecer aqui agora na tela para vocês. Pois bem, o que o Vilnius quer é saber quem é o autor dessa frase. Só que o grande problema é que o filme conta com 8 roteiristas, fora um que acaba aparecendo aqui, um roteirista involuntário que acaba aparecendo ao longo do romance, e daí você vai ter que ler o livro para poder entender do que eu estou falando. Mas enfim, um desses roteiristas é lá o Fitzgerald, que é o autor do Grande Gatsby. Enfim, que é talvez a obra mais conhecida dele, pelo menos aqui no Brasil. Pois bem, então o primeiro evento narra sobre essa obsessão que o rapaz desenvolve por essa frase aí do Três Camaradas. O segundo evento, ele é um evento muito mais fantástico, digamos assim, porque o segundo evento narra pra gente como foi que o Vilnius, depois de bater a cabeça, acabou herdando a memória do pai, que é lá o Juan Lancastre, e passou a ter algumas alucinações auditivas nas quais ele ouve vozes que o chamam de Hamlet. Então, que é lá aquela peça do Shakespeare que vai ser muito importante também para o livro. Pois bem, essa obsessão do Vilnius com a frase do filme lá do Três Camaradas acaba retomando o problema da autoria, ainda mais porque o Vilnius chega inclusive a sugerir que na verdade ele é o autor da frase que está lá no filme, e daí eu sugiro que você leia lá o ensaio do Borges sobre o Kafka e seus precursores, mas enfim. Então essa obsessão dele acaba retomando toda a discussão sobre a autoria e ainda faz com que esse rapaz conheça uma moça chamada Deborah Zimmerman. E Zimmerman é o sobrenome do Bob Dylan, isso também é uma coisa muito importante, mas enfim. E ele acaba, enfim, tendo ali um relacionamento amoroso com essa tal dessa Deborah Zimmerman e acaba, inclusive, fundando com ela uma sociedade que eles vão chamar de Sociedade Infraleve, também conhecida nas bocas como Ardillan. E eu vou voltar a esse ponto mais pra frente no vídeo. Pois bem, então o primeiro evento tem essas consequências no andamento da narrativa. Já o fato de que o Vilnius herda a memória do pai acaba retomando toda aquela problemática sobre a filiação e acaba fazendo com que esse rapaz, ou melhor dizendo, acaba fazendo com que nós, leitores, observemos o Vilnius como um duplo do pai, porque você tem essa tensão familiar e artística entre os dois que acaba permitindo essa leitura, além do fato de que, como a gente vai ficar sabendo ao longo do livro, os dois tiveram um caso amoroso com a mesma mulher, que é essa tal dessa Deborah Zimmerman. Então veja que o Vilnius é um duplo do pai, mas o Vilnius também é um duplo do narrador. Só que, ao mesmo tempo, o pai é um duplo do narrador também, e todos esses personagens, na verdade, são máscaras do próprio Henrique Villa-Matas. Ou seja, o que o autor faz aqui é construir um jogo de espelhos em que todos os personagens acabam sendo reflexos uns dos outros, o que é outra coisa, outra temática que aproxima aqui o universo desse romance à obra de figuras como o Jorge Luiz Borges, que, como vocês sabem, é um dos meus autores preferidos. Pois bem, essas várias duplicidades acabam se evidenciando ainda mais quando a gente começa a perceber que todos esses personagens, inclusive o narrador principal aqui, são muito próximos no que diz respeito a uma realização escrita da arte. Então, eles são críticos literários, eles são roteiristas, eles são escritores e por aí vai. Então, tudo isso acaba aproximando ainda mais esses personagens e acaba favorecendo essa leitura de todos eles serem ali duplos um dos outros em um jogo de reflexos assim mirabolante. Pois bem, e isso por sua vez acaba permitindo uma série de reflexões
pessoais de cada um desses personagens, só que acaba deixando espaço para uma série de reflexões de ordem estética sobre as produções individuais de cada um. Então a gente vai acompanhar os dramas deles no que diz respeito à emotividade e à personalidade de cada um, mas nós também vamos ali acompanhar artistas em processo de escrita, e isso vai ser uma coisa muito importante para o desenvolvimento de toda essa questão metaficcional a qual eu já me referi no início desse vídeo. Pois bem, além disso tudo, essa duplicidade sobre a qual eu estou comentando agora aparece mesmo quando a gente pensa na palavra ar aqui no título do romance, porque ar pode se referir aqui ao elemento ar, mas ar também pode ser ali uma referência ao jeito, ou no caso aqui do Vilnius, a fisionomia do Bob Dylan. Então veja que desde o título essa ideia da duplicidade já está apontada. E daí, é claro, todas essas questões acabam dando ao livro um aspecto completamente kafkiano, no sentido em que nós nos deparamos com personagens que se debatem o tempo todo para tentar sair desse ciclo de filiações ininterruptas, o que acaba evidenciando a tensão entre estabelecer um diálogo com a tradição ou abraçar uma autenticidade extrema por meio da postura vanguardista aqui do nosso amigo Juan Lancastre. Inclusive eu fiquei me perguntando até que ponto é possível se desvencilhar de influências externas para a consolidação de si mesmo como uma voz independente. Por mais que a gente não queira, a gente sempre vai sofrer ali influências naquilo que nós estamos fazendo, porque afinal de contas nós somos seres sociais, não é mesmo? Pois bem, e daí pensando em tudo isso, você tem por um lado o Juan Lancastre, que é o pai, com toda a sua capacidade de se reinventar a cada livro, assim como Bob Dylan tem uma capacidade de se reinventar a cada disco, ou seja, o Juan Lancastre é uma espécie de Bob Dylan na arte, mas por outro lado nós temos o filho dele, que é o Vilnius Lancastre, que é fortemente contrário a toda essa postura vanguardista do pai e cuja maior ambição é criar um filme que seja o arquivo geral do fracasso. E aí a gente tem que sempre ter em mente que arquivar é preservar as coisas como elas estão. Nesse sentido, então, enquanto o pai é o Dylan na arte, o filho é o Dylan só na aparência. Então, não sei se você percebe, mas apesar da participação do Bob Dylan ser aqui apenas tangencial ao longo do romance, ele está na base da construção tanto desse pai quanto do filho, porque o Bob Dylan vai funcionar aqui como um símbolo dentro do romance por meio de uma figuração, no sentido em que o Henrique Vilas-Matas aqui acaba criando uma representação imaginária, ele acaba criando uma máscara de Bob Dylan que ele vai colocando nesses seus vários personagens. Nós não entramos em contato aqui com o Bob Dylan mesmo, mas sim com uma representação simbólica que se faz desse ícone da cultura pop lá a partir da segunda metade do século XX. Então, e daí tem uma outra questão envolvendo essa ideia toda por trás do símbolo, e é interessante que eu fale dela agora, senão eu vou acabar me esquecendo disso, porque essa ideia do símbolo também está presente quando a gente pensa que o título do romance faz uma referência ao Bob Dylan, né? Porque afinal de contas é Ar de Dylan, mas o título do romance também faz referência a uma obra do Marcel Duchamp, que ele fez essa obra lá em 1919, e o nome dessa obra é Ar de Paris. Por quê? O Duchamp, quando ele vai, eu vou deixar uma foto dessa obra do Duchamp aqui para vocês também. Quando o Duchamp vai e coloca o Ar de Paris dentro de uma ampulheta, ele novamente está problematizando o estatuto da arte, o status que a arte recebe na sociedade, e acaba fazendo com que a arte ela tenha um valor muito mais simbólico do que estético. Então veja que assim como o Bob Dylan é aqui um símbolo, a arte e a literatura vão ser também símbolos dentro deste romance aqui do Henrique Vilas-Matas. Então é justamente por conta disso
que é um romance bem complexo de você poder assimilar essas várias informações que ele vai soltando aqui para você. Então, uma coisa que eu sugiro que você faça sempre é, ele faz referência a alguma coisa que você não pegou? Procure, porque isso com certeza vai ter uma importância muito grande aqui no andamento da narrativa, no andamento do romance. Portanto, tanto o Duchamp quanto o Dylan são duas figuras totalmente importantes para o entendimento do romance. Tanto é assim que aquela sociedade formada pelo Vilnius e pela Débora, acabam homenageando o Duchamp e recebe ali o nome do Bob Dylan, porque o grande propósito dessa sociedade secreta, digamos assim, dos dois, que se chama Ard Dylan, o grande propósito dessa sociedade é ter uma ideia por dia e esquecê-la imediatamente depois de ter dito em voz alta qual foi essa ideia, o que evoca toda aquela questão sobre a mutabilidade do artista e da arte, e é por isso que você tem essa associação lá com o Bob Dylan. E daí, o segundo grande pressuposto dessa sociedade secreta aqui do Vilnius e da Débora é dedicar o resto do tempo da sua vida à sutil arte de não fazer nada. Em vários momentos aqui, o Vilnius ele é comparado a um personagem muito importante da literatura russa, que é o Oblomov. Eu vou ler ainda esse ano o romance, né, chamado Oblomov, porque o Oblomov ele é um grande vagabundo da literatura russa, então o tempo todo existe uma série de referências aqui a esse romance. E daí, como eu falei para vocês no início desse vídeo, o outro grande tema do romance aqui vai ser o fracasso, que é visto aqui em Ard Dylan como algo produtivo no processo de romper com as várias filiações que nós acabamos estabelecendo no processo de criar uma individualidade própria, se é que isso não é um pleonasmo, mas enfim. E essa individualidade é uma individualidade psicológica, quando a gente pensa nos problemas humanos desses personagens, mas também é uma individualidade artística quando a gente lembra que todos eles acabam sendo fracassados no campo da arte. Pensando lá no pai, que é o Juan Lancastre, ele é o fracassado por excelência, porque afinal de contas ele está morto. E como o narrador diz aqui em algum momento, logo no início do livro, o grande fracasso do ser humano é a morte. Só que, apesar de estar morto, o Juan Lancastre acaba ocupando um lugar central aqui ao longo dessa narrativa, porque ele se impõe como uma espécie de sombra ali sobre o filho, porque lembra lá que o Vilnius está sendo constantemente assombrado por essa memória que ele herdou do pai. Pois bem, então o Juan Lancastre é o primeiro grande fracassado por conta dessa sua condição de defunto. O segundo grande fracassado é o narrador principal aqui do romance, porque ele vai encarnar o escritor fracassado, o escritor arrependido. Isso porque, em algum momento de seu passado, esse narrador havia jurado para si mesmo que nunca mais escreveria, só que ele acaba sendo convencido aqui pelo Vilnius em um determinado momento a reescrever a autobiografia do Juan Lancastre, que havia se perdido por um motivo X que eu não vou mencionar aqui. Só que ao mesmo tempo em que esse narrador está reescrevendo a autobiografia do Juan Lancastre, ele também coloca nesse texto alguns dados da sua própria biografia. Então ele escreve a autobiografia de outra pessoa ao mesmo tempo em que ele coloca ali elementos da própria vida, o que corrobora a leitura dos dois como sendo duplos um do outro. E além disso tudo, você tem o fato de que esse narrador principal aqui, ele escreveu vários livros ao longo de sua carreira literária, só que esses vários livros eram, na verdade, um único livro que era constantemente reescrito. Então veja que até nisso existe um sinal do fracasso desse sujeito aqui. E por fim você tem o Vilnius Lancastre como o último grande fracassado, porque ele quer fracassar em todos os momentos da vida dele.
ele quer fracassar na conferência que ele dá no início do romance, ele quer fracassar no campo do cinema e é por isso que ele fez apenas um curta-metragem, ele quer fracassar em sua busca obsessiva pela frase lá dos três camaradas, que apesar de ser ali uma busca que tende ao fracasso, é essa frase que vai movimentar esse personagem, e mais do que isso, o Vilnius Lancastre sabe que o fracasso é possível, por mais que citando lá o Bob Dylan, quanto você não tem nada, você não tem nada a perder. O Bob Dylan diz isso lá na Like a Rolling Stone, que é uma das grandes obras dele, e isso de certo modo acaba aparecendo no comportamento aqui do Vilnius Lancastre. Ele não tem nada para perder, então ele vai dar a cara a tapa, só que ao mesmo tempo ele sabe que apesar de não ter nada para perder, ele ainda pode perder alguma coisa porque ele tem uma tendência quase que genética a ser um fracassado. Então, ele fracassa em todos esses sentidos e principalmente ele fracassa ao tentar se desvencilhar da imagem e da arte que o pai fez durante ali a sua carreira literária. Então veja que, de uma maneira geral, todos os personagens, pelo menos os personagens masculinos aqui deste livro, são grandes fracassados, e isso põe em evidência o fracasso como um tema estruturante do romance. E por fim, evidentemente, você tem as várias intertextualidades que são estabelecidas aqui pelo Henrique Villa-Matas ao longo do romance, mas talvez a mais insistente dentre todas essas intertextualidades seja lá com o Hamlet, que é uma peça do Shakespeare, para a qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. Por quê? Essa intertextualidade aparece, por exemplo, quando o Vilnius herda a memória do pai e passa então a ser assombrado por ele, assim como acontece lá em Hamlet. Essa intertextualidade também aparece porque aqui nós temos a ideia da vingança. Não vou falar porquê, você vai ter que ler o romance para saber o porquê dessa ideia toda da vingança, mas está isso aqui também, e isso estabelece um diálogo intertextual com o Hamlet. E esse diálogo se mantém também quando a gente pensa, por exemplo, que um dos personagens principais aqui do livro se chama Cláudio. Não vou falar qual é o papel desse personagem aqui, mas ele tem um papel muito importante, daí tenha em vista o que o Cláudio fez lá na peça do Shakespeare, enfim. Mas talvez o momento em que essa intertextualidade entre esse romance do Villa-Matas e a peça do Shakespeare apareça de maneira mais evidente seja em um capítulo aqui lá pelo meio do romance que se chama O Teatro da Ratoeira. Porque este capítulo chamado Teatro da Ratoeira estabelece uma relação com aquela ideia da peça dentro da peça que existe lá em Hamlet. E há aqui ainda toda aquela ideia da encenação como parte da vida, e novamente com isso nós voltamos à imagem que se faz do Bob Dylan. O Bob Dylan é um dos grandes personagens da nossa cultura, e essa ideia da encenação acaba aparecendo e acaba sendo muito ligada aqui à figura do Bob Dylan ao longo do romance, e falando em encenação, isso acaba novamente remetendo a todo o universo proposto lá por essa intertextualidade com o Hamlet. Pois bem, a guisa de encerramento aqui é preciso que eu diga que quando o Henrique Villa-Matas vai e desmonta a máquina narrativa desse seu romance, ele acaba nos apresentando todas as convenções relacionadas ao fazer literário, o que por sua vez gera uma grande metáfora sobre a relação entre o escritor e a tradição, os diálogos possíveis entre o escritor e uma determinada tradição literária, de modo que me parece que as grandes protagonistas aqui deste romance sejam a literatura e a própria ideia de ficção de uma maneira mais geral e abrangente, e é por conta disso tudo que este daqui é um livro que entrou na lista de melhores leituras deste ano. Como eu falei para vocês, depois de ler isso daqui, eu vou procurar qualquer coisa que o Henrique Villa-Matas tenha lido, tenha escrito, porque eu fiquei totalmente obcecado pela ideia aqui, pela escrita e pelo estilo aqui desse escritor, de modo que, evidentemente, eu sugiro fortemente esta leitura. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo.
Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!